Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Aleluia. Segundo aos Coríntios 3, versículo de número 18. Está escrito assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que, meus irmãos? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é: veja a beleza do Senhor e seja transformado. Veja a beleza do Senhor Jesus e seja transformado. Sabe, as religiões elas querem colocar regras para que você possa mudar, para que você possa se aperfeiçoar. Mas o cristianismo não é nada disso. O cristianismo não te dá uma série de regras, de instruções para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa melhorar a si mesmo. Ele vai te dar duas coisas que não tem nada a ver com algo fora, mas dentro. Ele vai usar duas vezes a palavra transformar aqui, transformados, metanoia no grego. Ele vai usar duas vezes essa palavra no Novo Testamento. A primeira é lá em Romanos 11, 2, quando ele diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a primeira maneira de você transformar-se, melhorar-se, segundo a Bíblia, é você renovando a sua mente. Como, Luiz? Diga: com a palavra de Deus. Então, cada vez que você vem aqui e se alimenta e absorve, mais você vai sendo mudado. Você não precisa fazer muita coisa, só precisa absorver. Amém? E a segunda é a que nós lemos lá em 2 aos Coríntios 3, verso 18, que é: você é mudado quando você contempla ao Senhor Jesus. Quando você olha para Ele, não tem esforço nisso, não tem mérito, é só olhar. É só olhar para Ele, é só meditar nele e você vai ser transformado. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar sobre isso, da beleza do Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para ela, você é transformado. Então, vamos lá. Imagina que você está diante de um espelho. Olha para cá. Você está diante de um espelho aqui. Só que esse espelho, ele está embaçado. Ele está todo borrado. E eu pergunto para você: como que você vai ver o seu reflexo quando você se olha nesse espelho que está manchado, borrado, arranhado? Certamente você vai se ver, você vai ver o seu reflexo, você vai ver com manchas, com distorções, você vai ver aquilo ali imperfeito. Então, assim somos nós, quando olhamos, ou melhor, tentamos definir a nossa identidade olhando para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, olhando para nós mesmos. Se você olhar para si mesmo, você vai encontrar defeito, você vai encontrar falhas. E cada vez mais que a gente amadurece, mais a gente vê que nós somos imperfeitos. É ou não é, meus irmãos? Agora imagina que alguém chega e limpa esse espelho, deixa ele bem limpo, tira os arranhões, e o espelho agora está lindo, está belo, está limpo. Quando você está diante desse espelho, agora você vê algo belo. Você vê essa pessoa aí, diga: eu. Não você, mas Cristo em você. Então, assim é quando você olha para a beleza do Senhor Jesus. É como você olhar para esse espelho limpo. Você vai olhar e você vai ver a perfeição. Não a sua perfeição, mas a perfeição de Cristo em você. Porque você agora tem uma nova identidade. De uma maneira misteriosa, milagrosa, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você.
E cada vez que você contempla mais, olha para esse espelho que é o Senhor Jesus, mais você vai sendo transformado, mais você vai sendo mudado. Diga aleluia. Gálatas 3,17 diz: e todos quantos fosses batizados, olha, para vocês que se batizaram, coloca aí, Alessandro, Gálatas 3,17. Cadê? Gálatas 3,17. Digo isto, uma aliança, já, né? Verso 18, Alessandro. Bom, esqueci a referência, já eu mostro para vocês, já eu lembro. Mas enfim, diz o seguinte, que e todos vós que fosses batizados, revestidos de Cristo, todos quantos fosses batizados de Cristo, você foi revestido. Revestido de tal maneira que quando Deus olha para você agora, Ele vê Jesus Cristo. Sabe? E Ele tem brilho, Ele tem amor, Ele tem palavras que o mundo não pode conter. Esse é o Senhor Jesus. E Ele é maravilhoso, meus irmãos. Mas a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 4:4, essa está certa, essa referência, que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo, ele cega as pessoas para que elas não vejam a beleza de Jesus, a glória de Jesus. Então eu queria mostrar aqui para você alguns aspectos, algumas características da vida de Jesus, do que Ele é, da beleza dele. Você agora vai ler a Bíblia de uma maneira diferente. Você vai olhar para o Senhor Jesus de uma maneira diferente. Amém, meus irmãos? E a primeira coisa que o Senhor Jesus é que Ele era humilde. Diga humilde. Eu pergunto para você, você já viu um rei trocar sua coroa pela roupa de um servo, pelo um trapo de um servo? Você já presenciou alguém que tem uma alta patente, é muito rico, ele se rebaixar as categorias ali mais baixas? Você não viu, mas existe uma história que é real, é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o Rei dos Reis. Então imagina Ele lá no seu trono de glória. Ao redor dele é brilho, é luz. Imagina o sol, só que sem sols ao redor dele. É o brilho dele. Ele está lá sentado com a sua coroa, mas de repente ele levanta. E os anjos se espantam. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? E ele levanta, tira a sua coroa. Os anjos ficam espantados e ele diz: eu vou descer. E ele desce. E ele atravessa o terceiro céu, o segundo céu, chega aqui, atravessa a atmosfera e desce. E ele se encolhe até chegar no útero de Maria. Veja, o Deus, o Rei, você consegue imaginar isso? E ele veio habitar entre nós, diga habitar entre nós. No Velho Testamento, ele estava com seu povo, em forma de fogo, da nuvem, da arca da aliança, mas no Novo Testamento ele decidiu descer no útero de uma mulher, nascer, ou seja, o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Ele agora é o Emanuel, que quer dizer o quê, meus irmãos? Deus conosco. Agora pense nisso. Se você pudesse nascer de novo, literalmente, onde você nasceria? Onde seria o seu nascimento? Seria num palácio? Seria numa casa confortável? Seria num hospital particular? Né? Onde você escolheria nascer? Porque Jesus, sendo Deus, ele era o único que poderia escolher onde ele poderia nascer, sim ou não? Todavia, ele não escolheu esses lugares, ele escolheu um lugar simples, humilde. Ele não veio simplesmente nascer em um lugar entre os ricos, mas de uma família simples e pobre. Então, os seus primeiros momentos nesse mundo, meu irmão, foi marcado pela rejeição. Não havia lugar para ele nascer. Então, imagine a cena, uma jovem grávida, uma jovenzinha camponesa, com seu marido, carpinteiro José, saindo, batendo de hotelaria em hotelaria. Opa! Quando bate, está lotado, não tem vaga. Imagina, para receber o Filho de Deus, está lotado, não tem vaga, está cheio. E ela sai. E ironicamente, né, ele nasceu o pessoal de Israel estava celebrando a festa dos tabernáculos, que era uma festa que apontava para Jesus.
Ele também nasceu num tempo em que Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. Veja o tempo que ele nasceu. Ele poderia ter nascido num tempo de paz, mas ele escolheu nascer num tempo desse. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu vim para os quebrantados, eu vim para os humildes, eu vim para os rejeitados, eu vim, sabe, para aqueles que não têm a sua liberdade, que era o povo de Israel, não tinha. Então ele veio para essas pessoas. Então, talvez seja você também, né? Tenha portas fechadas, assim como Jesus teve, né? A porta de um desemprego, não há espaço para você. E Jesus, ele lhe entende. Por quê? Porque ele passou por isso. Jesus passou por isso. E ele veio numa família tão pobre, meus irmãos, que quando Jesus foi consagrado ao templo, né? No templo, ele foi levado para ser consagrado. José e Maria tinham que oferecer um sacrifício para consagrar a criança. E eles ofereceram 2 sacrifícios, que era o sacrifício do pobre, que era 2 rolinhas e 2 pombas. 2 rolinhas e 2 pombinhos, né? Eram os sacrifícios do pobre. Eles não tinham cordeiro para oferecer, mas mal sabia José e Maria que eles estavam carregando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, mas é interessante que quando Jesus vem, que ele nasce, aí os reis magos vêm até ele, e ali eles abrem os seus tesouros, e trai ouro, incenso e mirra. E assim é na nossa vida. Você pode ter se convertido e você se converteu na miséria, mas quando você recebe a Jesus, filho, de alguma maneira ou outra, no momento certo, a sua vida vai mudar. Provisão financeira vai acontecer na sua vida. A abundância de presença de Deus vai acontecer na sua vida. Sabe, onde havia escassez, agora a provisão. Onde havia desespero, agora a esperança. Amém, meus irmãos? Então Jesus, em primeiro lugar, ele era humilde. Ele veio para nós, para os pobres. Ainda que depois, né, você pode se tornar... Ele veio para todos, na verdade. Mas ele se identifica com você. Amém? E, segundo aspecto de Jesus, você deve olhar para ele, é que Jesus, ele era, o segundo tópico, Alessandro, ele era submisso, diga submisso. O Senhor foi submisso, né? Então, imagina a cena, um menino de 12 anos, vamos avançar agora 12 anos, ele sentado no templo com os doutores da lei. Ele não está inquieto, como as outras crianças, como alguns de vocês estão aí. Ele não está inquieto, ele não está entediado, ele não está tímido, como muitas vezes um jovem fica. Ele tinha 12 anos. Pelo contrário, ele está ali entre os doutores da lei, fazendo pergunta, ouvindo, respondendo. E aí imagina os doutores da lei olhando para ele dizendo: rapaz, esse menino é uma graça. Mas quando ele começa a falar, os olhos dos doutores da lei ficam arregalados. Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 2,47, que todos ficaram admirados com as respostas que Jesus dava. Eles ficavam admirados. Mas é interessante que lá em Lucas 2, no Lucas capítulo 2, verso 41, projeta para nós, Alessandro. Lucas 2, verso 51, diz a Bíblia que Maria e José perderam o menino. Perderam o menino. E aí quando encontra ele, encontra no templo, né? E aí diz a Bíblia, né, que quando eles volta o texto anterior, Alessandro, o verso 50. No versículo 50. Verso 49. Quando eles encontraram Jesus, Jesus disse, e ele respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Jesus dizendo, com 12 anos. Aí o verso 50 diz assim, olha: não compreendendo, porém, as palavras que ele dissera. Aí no verso 51, presta atenção, diz assim: e desceu com ele para Nazaré, e era-lhes o que, meus irmãos? Submisso. Agora, pense bem, preste atenção. Jesus, o Rei, o Senhor do Senhor, ele precisava se submeter a pessoas? Diga não. Mas ele decidiu se submeter. Como pode isso, meus irmãos?
Aquele que criou os céus e a terra, agora tem que se sujeitar a meros mortais, a uma camponesa, a uma pessoa simples da Galileia, né, do sítio, está lá, e ele se submete. Imagina isso. Mas é assim que é no reino de Deus. E diz a Bíblia, no verso 52, diz o quê? Olha o que ele vai dizer, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e o quê? Graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, quanto mais ele se submetia, mais favor era acrescentado na vida dele. É assim na palavra de Deus. Sabe, é muito fácil você se submeter, você obedecer a alguém que é mais inteligente do que você, a alguém que tem mais sabedoria do que você. Agora imagina você se submeter a pessoas que sabem menos. Você se submeter a seu esposo, né, que é menos inteligente, né, do que você. Não é verdade ou não é, minhas irmãs ou irmãos? Né? Imagina você, mulher, ter que se submeter ao seu marido, né, que é menos inteligente. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho. Quando você, mulher, decide se submeter ao seu marido, sabe, Deus tem um compromisso com você. Favor vai ser acrescentado na sua vida. Favor vai ser acrescentado. Você que é membro de célula, quando decide se submeter àquele líder que nem fala direito, não sabe nem falar direito, sabe, você é mais inteligente do que ele, mas você decide se submeter em amor, mais favor é acrescentado na sua vida. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça a quem, meus irmãos? Aos humildes. Diga, Deus dá graça aos humildes. Terceiro, Jesus era nobre. Eu quero que você olhe para o seu Senhor. E agora a gente vai começar a entrar em coisas mais profundas. Jesus era nobre, digo, o Senhor era nobre. Na verdade né? Então, imagine um homem agora religioso, poderoso, um homem poderoso, influente, um líder respeitado na comunidade. Ele carrega o peso do nome, ele se veste com dignidade. Moralmente, você olhando para ele, ele é perfeito. Quando ele fala, as pessoas se calam para ouvir. Seu nome? Nicodemos. Sabe? Mas, de uma maneira que a gente não sabe explicar, ele decide ir ter com Jesus, porque algo inquietava a sua alma. Talvez ele tivesse ouvido ali sobre o Rabi da Galileia que fazia milagres, que quando ele falava o coração das pessoas ardiam. E ele decide ter com Jesus. Só que ele decide ter com Jesus à noite. Porque à noite, lembra, ele tinha uma posição, ele não queria ser visto com alguém, sabe, mais simples, da Galileia. Não, ele queria ir ter com Jesus à noite para que ninguém visse ele. Então ele estava nessa posição. Ele quis buscar a Deus, mas tinha medo ali do que as pessoas iriam falar. E ele decide ir até Jesus quando as ruas estão vazias, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém para julgá-lo. E quando ele vai até Jesus, como Jesus reage? Como Jesus reage? Rapaz, você é um hipócrita, né? Na frente das pessoas você é lindo e maravilhoso, mas você vem ter comigo à noite. Você tem vergonha. Não, Jesus não falou isso. Jesus simplesmente o respeitou. Jesus não o condenou a sua covardia. Jesus não disse, vai embora e volta no dia seguinte. Jesus não fez isso. Jesus apenas o recebe. Sabe, uma das maiores revelações que Jesus fez na Bíblia foi para Nicodemos. Quer ver? Aquele texto, João 3,16. Quem conhece aqui? Porque Deus, mundo de tal maneira. Coloca aí, Alessandro. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele falou esse versículo para quem? Para Nicodemos. Ele não o rejeitou, ele não o condenou pela covardia de Nicodemos. Mas ele disse, venha. Porque ele era nobre. E ele disse, eu não estou aqui para condenar. Verso 17, Alessandro. Ele diz assim, olha. Porque
Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê, meus irmãos? Salvo por ele, salvo por ele. Então Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia que ele era um pecador moral. O que é um pecador moral? Por fora ele é perfeito, mas dentro de si ele é um pecador. Então Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele se escondia através das regras religiosas, mas Jesus mostra graça para eles, se revela para eles. E nós temos dificuldades, meus irmãos, sabe, de sermos assim como Jesus, nobre e firme. Quando nós somos firmes, nós não somos nobres. Nós magoamos, nós ferimos as pessoas. Mas Jesus não, ele é nobre, ele é firme, ele é cheio de ternura, sabe? Esse é Jesus. E nós precisamos aprender com ele. Olhe para ele com esse olhar. Sabe, ele é nobre, diga, o Senhor Jesus é nobre. Quarto, Jesus, olha só, o Senhor é gentil e alegre. O Senhor é gentil e alegre. Então, aqui fala do encontro dele com a mulher samaritana. A Bíblia diz, no capítulo 4, depois de Nicodemos, né? O sol brilhava, meio-dia, calor ali, o ar seco ali da Judeia, e de repente vem uma mulher para tirar a água do poço. Não de manhã, como era costume, mas ao meio-dia. E quando aquela mulher vem, né, Jesus sabia da condição daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher imoral. Ela tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. O texto não deixa claro se ela estava em adultério ou em outra coisa, mas o texto diz que o que ela tinha não era dela. Tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E ela vem até Jesus. Aquela mulher ela carregava um peso do julgamento, o medo da rejeição, a sensação de uma pessoa que não se encaixa. Por isso que ela vem sozinha ao meio-dia. Mas naquele dia que ela vem, meus irmãos, ao meio-dia, Jesus estava esperando por ela. Junto ao poço, sabe? Ele estava esperando por ela. Não era qualquer um, era o Senhor. E o Senhor sabia. A Bíblia diz que ele precisava passar por Samaria, que os judeus eles davam a volta para ir, né? Mas ele tinha que passar por Samaria porque ele tinha um encontro com aquela mulher. Agora imagine isso, meu querido. O Criador dos céus e da terra ajustando ali a sua rota para ter um encontro com aquela mulher. E é interessante que quando ela chega, olha para cá, eu estou falando de você enxergar Jesus de uma maneira diferente. Aquela mulher era pecadora, imoral. E quando ela chega, qual que é a primeira palavra de Jesus para ela? Mulher, você é pecadora demais, hein? Tinha 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Foi isso que Jesus falou, meus irmãos? Diga não. Jesus simplesmente fala para ela lá em João capítulo 4, verso 7. Mulher, em outras palavras, dá-me um copo d'água. Dá-me um copo d'água. Nisto veio a mulher, né, samaritana, tira água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, meus irmãos, que Deus é esse? Que rei é esse? Que ao invés de ordenar, pastor Alfran, ele pede, dá-me de beber. Quero que você olhe para o Senhor Jesus dessa maneira, meu querido. Sabe? E ela se espanta. Aquela mulher, ela se espanta. Por quê? Porque Jesus era judeu. Os judeus não falavam com os samaritanos, né? Não se davam bem. E ela se espanta porque Jesus é judeu, é homem, é um rabi, e pede água a ela. É o que eu falei na volta do encontro, né? Você pode até ter medo de um Deus numa cadeira, com um chicote, com uma vara, só esperando você errar para ele lhe castigar. Agora, como que você vai ter medo de um Deus que te pede água? Como que você vai ter medo de um Deus que está suado, cansado, dizendo assim, seu nome, imagina seu nome aí, fulano, dá-me de beber, estou com sede. Olha a beleza do Senhor Jesus, meus irmãos. Ele não chegou condenando. E ela disse, como sendo tu judeu, me pede água.
Aí Jesus disse para ela o quê? No verso 10. Ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela, filha, você está bebendo da água errada, você tem bebido da água do mundo, você tem tentado satisfazer o vazio do seu coração com relacionamentos, mas nada disso vai te preencher. Essa água que você bebe, você vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe, Jesus fala isso para você, filho. Sabe, quantas vezes você tem tentado preencher o vazio do seu coração em coisas terrenas, da terra, com relacionamentos, sabe, pessoas, trabalho, dinheiro, sucesso, seja lá o que for. Mas quanto mais você cava, mais o buraco vai ficando fundo, filho. Não preenche, porque você tem um vazio no seu coração do tamanho e do formato de Deus. E Ele está aqui não para te condenar, mas para te oferecer a água viva. Água viva. E Ele se revela para ela. Ele se revela para ela. Lá no verso 25, Ele diz para ela algo poderoso, irmãos. Algo poderoso. Ele se revela para ela, Ele vai dizer, olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Mas Ele, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí no verso 26, Ele vai dizer assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Em outras palavras, Ele está dizendo, eu sou o Messias. E Jesus, quando vai confrontar o pecado dela, Ele diz assim, ó, Ele faz uma pergunta, conversando, mulher, cadê o teu marido? Ele joga uma pergunta no ar. Ela diz, não tenho. Aí ele diz, bem dissestes, porque 5 já tiveste e o que tem agora não é teu. Imagina a conversa de Jesus ali. Veja a beleza do Senhor. E Ele se revela para ela. Eu sou o Messias. Sabe, Ele não se revelou para os fariseus. Ele não se revelou para os doutores. Mas Ele se revelou para essa mulher, para essa pecadora. Sabe? E Ele se revela para você nesta noite, filho, seja qual for a sua história, seja qual for a sua dor, Jesus não veio para te envergonhar, mas para saciar a sua sede. Diga amém. Oh, meus irmãos, essa é a beleza do Senhor. Próximo, Jesus, próximo tópico. O Senhor tem uma ira santa, não é verdade? Muitos podem dizer, mas Jesus se ira. É verdade, Jesus se ira e eu quero ver com você isso. Jesus tem uma ira santa de fato, né? Ele tem essa ira. Tem gente que diz, Deus é amor, mas Ele também é justiça. É verdade, Deus se ira. Então, e essa cena aqui, ela vai acontecer em uma sinagoga. Era um dia comum como os outros. Mas havia ali um homem vestido, né, escondido ali, talvez com uma mão escondida. E lá em Marcos capítulo 3, verso 5, Marcos 3, versículo 5, está ali, Jesus está lá no sábado e os fariseus observando ele, porque no dia de sábado tinha um homem com a mão ressequida. Só que os fariseus, os doutores da lei, eles condenavam, não podia nem isso. E eles estavam observando o que Jesus ia fazer com aquele homem que estava com a mão ressequida. E a Bíblia diz, olha só que Jesus vai se indignar. Vamos voltar no verso 4, Alessandro, e depois o 5. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, os fariseus, né? Aí no verso 5, diz a Bíblia, olhando-os ao redor, indignado e condoído com o que, meus irmãos? Com a dureza do seu coração. A Bíblia diz que Jesus ficou indignado, irado, com o quê? Com a dureza do coração daquelas pessoas
que estavam apenas olhando para as regras e não para as pessoas. Olhavam para as regras, mas não olhavam para as pessoas. Procuravam ali o erro, mas Jesus estava ali para estender a graça. Jesus conhecia aquele homem, Jesus sabia o nome daquele homem. E diz assim, e disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, e a mão lhe foi restaurada. Esse é o seu Senhor, filho. Ele se indigna com o quê? Com a dureza do coração. Sabe, quando observamos apenas as regras, mas não olhamos para as pessoas, sabe? A ira de Jesus não era uma ira impulsiva, não era uma ira egoísta, não era uma ira descontrolada, mas era uma ira de amor. Era uma ira, sabe, de amor que ele tinha pelo perdido. Era aquela ira que ele tinha com a dureza do coração das pessoas que estavam ali para condenar as pessoas. Sabe? Então, diante de todos, Jesus ali age. Ele não discute, ele não tenta se justificar, ele apenas diz para o homem: estende a tua mão, estende a mão, e a mão dele foi restaurada. Veja que coisa tremenda, meu querido. Veja que coisa tremenda quando você olha para a Bíblia, olha para o Senhor nesse aspecto. Então, quantas vezes você já viu a graça de Deus e mesmo assim insistiu em regras? Quantas vezes esteve tão focado naquilo que é certo que se esqueceu de ser gracioso? Então, a religião pode nos enganar, sabe? Podemos conhecer os versículos da Bíblia de cor, mas esquecer o coração de quem os escreveu, o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Então, olhe para o Senhor, olhe para a beleza do Senhor, veja Ele nesse aspecto. Ele é amoroso, sabe, mas não é indiferente. Ele é manso, mas não é passivo. Ele é cheio de graça, mas jamais ignora aquilo que é certo. Ele se importa com você. Amém, meus irmãos? Queria chamar o teclado aqui, os irmãos do teclado, a gente já vai para a parte, indo para a parte final. Outro aspecto do Senhor Jesus Cristo é que ele era também, pode colocar o próximo tópico, Alessandro. Ele era cheio de compaixão. Diga, compaixão. Sabe, diz a Bíblia que Jesus está pregando no monte, mas embaixo do monte tem alguém que está observando. Tem alguém que está de longe, observando, olhando. Alguém que estava ali sentindo um vazio. Alguém ali que estava excluído da sociedade. Esse homem é um leproso. Imagina esse homem com um corpo coberto de feridas. A sua pele está deformada pelo tempo ali da doença. As crianças se escondem dele. As mães se afastam. Os homens viram o rosto. Ele não pode se aproximar das pessoas porque ele era considerado impuro. Esse era o leproso. Mas naquela altura, sabe, ele vê um fundo de esperança. Ele vê um fundo de esperança, ele ouve falar de Jesus. Jesus está pregando no monte. Você não sei se você está entendendo, mas ser leproso era você perder tudo, filho. Era você perder a família. Não podia mais estar com a sua família. Era você perder a família, era você perder os amigos, era você perder o trabalho. Era você ser excluído. Era você ser banido dos portões da cidade. Era você ser condenado ao exílio ali, da solidão, da vergonha. Mas aquele homem ouviu falar de Jesus. Diga aleluia. Algo dentro dele se acende, uma faísca de esperança se acende. E ele ouve ali, como eu falei para vocês, que Jesus está pregando no monte. E ele ousa, meus irmãos, a se arriscar. Ele ousa esperar Jesus passar. E diz a Bíblia que quando Jesus desce do monte, que vai passando,
Imagina ele lá ajoelhado, com o corpo coberto de feridas. Diz a Bíblia que ele se ajoelha. Ele vai até Jesus. Ele se aproxima, ele adora. E ele diz a Bíblia que ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiser, Senhor, pode purificar-me. E ao invés dele dizer assim: Senhor, me cura, ele disse o que, meus irmãos? Se quiseres. Se quiseres. Ele sabia que Deus tinha poder para curar, sim ou não? Mas ele duvidava se Deus queria ou não. Então, quantas vezes, filhos, você passando por uma dificuldade, por um problema, por uma dor, você sabe que Jesus tem poder, mas muitas vezes você duvida: será que o Senhor quer fazer? Será que o Senhor quer fazer? Eu fiz tanta coisa errada, será que Ele ainda tem misericórdia de mim? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que Ele está me vendo? Agora veja a resposta de Jesus. Veja a resposta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, tomado de compaixão, a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, eu quero. Na verdade, antes disso, a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou. Se você tocasse no leproso, você era considerado também impuro. Sabe, mas naturalmente falando, a lepra passa para outro homem. Mas só que Jesus era Deus. Sabe, a lepra, o pecado não passa para ele, mas a santidade dele. A vida dele é passada para o leproso. E ele toca no leproso. Veja a beleza do Senhor, filho. O homem era excluído. Sabe, ele não vai. Se ele poderia simplesmente dizer assim: como é que você pode duvidar de mim, rapaz? Como é que você pode duvidar se eu quero? Não, mas Jesus não repreendeu. A Bíblia diz que Jesus vai lá e toca ele, e dizendo: quero, fica limpo. Oh, meus irmãos, como Jesus é misericordioso. Talvez você está aqui hoje, você está enfrentando algum problema, uma dificuldade, você está duvidando da bondade de Deus, mas Jesus fala para você: eu quero. E se você crer, você vai receber o milagre hoje, filho. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua vergonha, a sua dúvida, Jesus não se afasta, Ele se aproxima de você. E Ele fala para você hoje: eu quero fazer um milagre na sua vida. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a dor que está machucando aí? Jesus está falando para você: eu quero resolver, eu quero te ajudar, eu quero estender a mão, eu quero tocar em você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Essa é a beleza, filho. Você tem que entrar na história, você tem que pegar a Bíblia. Isso não é um livro qualquer. Você tem que pegar a Bíblia e meditar, prestar atenção, entrar na história. Você tem que estar lá junto, concentrado. Você pode sentir o calor, você pode sentir o aperto da multidão. É assim que você deve meditar na palavra. Não é, isso aqui não é um livro de regras. O Senhor é cheio de compaixão. Mas não só isso. Também o próximo tópico, diz a Bíblia que o Senhor é afetuoso e amoroso. O que eu quero dizer com isso, filho? Você já recebeu algo que tanto queria, você buscava tanto aquilo, mas quando você recebe, parece que ainda assim tem algo faltando? Sabe? Talvez é uma oração respondida, é um problema resolvido, é uma porta aberta, é um emprego, é um relacionamento, mas parece que ainda falta algo. Porque sim, é possível você receber os milagres de Deus, mas ainda falta algo no seu coração. Ainda falta paz no seu coração. Então eu quero que você imagine comigo a história de uma mulher. Uma mulher que foi curada por Jesus. Diz a Bíblia que essa mulher, há 12 anos, ela padecia de uma dor, de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, de uma menstruação que não parava de escorrer por 12 anos. Aqueles 12 anos, o que definia a situação daquela mulher era sofrimento. Diga sofrimento. Era 12 anos, filho, de sangue. 12 anos de vergonha. Era 12 anos os médicos dizendo para ela: olha,
não há mais o que podemos fazer. Eu não sei mais o que fazer, não tem cura. Era 12 anos, imagina. Você consegue imaginar isso? E ela não estava apenas doente, ela era impura, assim como o leproso. Aquele que padecia de fluxo, ele era também considerado impuro. Ela vivia assim, essa era a cultura da época, era a lei, filho. Então você consegue imaginar isso? A cada lugar que ela ia, de repente as pessoas que conheciam a história dela desviavam o olhar. Opa, tá ali uma impura, tá lá, sabe? De repente você toca nela acidentalmente ali, e você corria para o templo, para o sacerdote, para se purificar. Você tocou nela sem querer, você vai lá, misericórdia, eu toquei numa pessoa impura. Cada dia que amanhecia ela sabia, ninguém chega perto de mim. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. E um foguinho, uma centelha, sabe, acendeu no coração dela. Uma centelha de esperança. E diz a Bíblia que ela diz assim, olha, dentro de si, ela diz, se eu apenas puder tocar nas vestes dele, na orlas, sabe, eu não preciso da palavra dele. Eu não preciso que ele pare. Eu não preciso nem ser vista. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, filho, diz a Bíblia que ela se abaixou e foi pelo meio da multidão, quebrando a lei ali. E ela vai, cada passo ali é um risco. Ela corre o risco de ser rejeitada, de ser, sei lá, espancada. Cada passo é um risco, sabe? Cada passo ali é um medo de ser descoberta. Mas a sua fé era maior, sabe? Ela visualizou Jesus, o alvo, e ela foi. E finalmente ela chega perto de Jesus e ela toca na orla da veste de Jesus. E no instante, filho, 12 anos de dor desaparece. A enfermidade se foi, o fluxo cessou. Ela sentiu em seu corpo, eu estou curada. E de repente Jesus para. Alguém me tocou. Quem me tocou? Agora imagina a multidão apertando Jesus. Todo mundo começa a procurar. E Pedro diz, Senhor, tem uma multidão aqui nos apertando. E o Senhor pergunta, quem nos tocou? Eles ficaram confusos. Mas Jesus diz, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Foi um toque diferente, foi o toque da fé. Foi o toque da fé, ô meu irmão. E eu quero que você olhe para a beleza do Senhor, meu querido. Porque é aqui que a cura maior acontece. A cura maior não foi essa, de um fluxo de sangue ter cessado. Foi essa aqui que eu vou falar agora. Porque diz a Bíblia lá no Lucas capítulo 8, verso 48. Diz a Bíblia, então lhe disse Jesus, olha o que ele diz para ela, o que é que ele diz? Filha. Primeira coisa, ele chama ela de filha. Ô meu irmão, não sei se você está entendendo, sabe? Primeira coisa, ele chama ela de filha. Ele já tinha curado ela, sim ou não? Então, não precisava ele ter parado, não precisava ele falar com ela, ela já estava curada. Vamos embora, vamos para frente. Mas ele para. Sabe, ele poderia ter seguido, mas ele sabia que ela precisava de algo mais. Imagina que você ganha um presente. Foi o que ela ganhou aqui. Imagina que você ganha um presente muito importante, muito bom para você. A pessoa lhe dá um presente, mas não lhe fala nada. Simplesmente lhe dá um presente e vai embora. Amém, glória a Deus. Agora imagina a pessoa te dar um presente e a pessoa falar, filho, eu estou te dando esse presente aqui porque eu amo a sua vida. Você é muito amado. E a pessoa escreve uma carta especial, lhe dá um abraço, faz uma oração por você. Eu pergunto para você, esse presente vai se tornar mais especial, sim ou não? Sim. Então foi isso que Jesus fez com essa mulher. A mulher do fluxo de sangue recebeu a cura, sim, mas Jesus queria mais do que isso. Jesus queria que ela soubesse que ela era amada. Jesus queria que ela soubesse que ela era vista. Jesus queria que ela soubesse que ela era
escolhida, acolhida, meu irmão. Por isso que Jesus fala para ela, não mulher, não, ele diz assim, filha. Filha. Meu irmão, isso não é poderoso isso? Jesus simplesmente poderia ter ido embora, já estava curada. Mas ele para porque ele queria que ela soubesse. Isso nos fala de quê? Quando ele fala filha, isso nos fala de pertencimento. Isso nos fala de intimidade. E isso nos fala de amor. Amém? Esse é o seu Senhor Jesus. Mas ele diz filha, mas não só isso. O que é que ele diz? A tua fé te salvou. E aí ele dá o arremate final, a martelada, sabe, de graça e de amor e de favor. Ele diz o quê? Vai-te em paz. Porque Jesus, para ele, não bastava que ela fosse curada por fora. Jesus queria que ela fosse curada por dentro. O que adianta ela ser curada, mas a sua alma ainda está doente? Então quantas vezes nós buscamos, sabe, apenas por uma resposta, um milagre, uma bênção. Quantas vezes queremos que eles resolvam a nossa situação, sabe, mas não paramos para conhecê-lo de verdade. Queremos que ele cure, mas não queremos muitas vezes conhecer ele. Mas Jesus está falando para você hoje, você é filho, ele te abençoa e ainda fala com você e ainda te dá paz, filho. Então Jesus curou ela aqui, ó, a cura física. Jesus falou, chamou ela de filha, que ela era, em outras palavras, amada, acolhida. Fala de pertencimento. E ele cura também ela da sua inquietude, das suas preocupações. Ele diz assim, olha, vai-te em paz. Vai-te em paz. Sabe, Jesus está falando para alguém hoje aqui, a minha paz lhes dou. Oh, meu irmão, estava meditando isso com o Everton, né? Estou estudando sobre as disciplinas espirituais e uma delas é a meditação. E a meditação cristã, ela não envolve esforço, não é para você esvaziar a mente. Mente vazia, oficina. É um ditado popular que é verdade. Mas a meditação cristã é você encher a sua mente com a palavra. Então eu estava meditando, falando para ele, né? Imagina você sentar, apenas sentar, abrir as mãos e receber. Imagina você ouvindo Jesus. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. E você recebe, filho, não tem que ter muito esforço. Jesus está te dando paz hoje. Quantos estão abertos para receber? Faça assim para as suas mãos. Diga, eu recebo, Jesus. Você só precisa receber. Esse é o seu Senhor, filho. Esse é o seu Senhor. Aleluia, meus irmãos. Que poderoso. Esse é o coração dele. Sabe, hoje o Senhor está te chamando. Ele quer curar você. Ele quer te dar paz. Ele quer te curar dessa ansiedade, dessas preocupações. Sabe, hoje é noite de milagres. E por último, para a gente encerrar, queria chamar os irmãos do louvor. Para a gente encerrar, Alessandro, o último tópico. A Bíblia diz que Jesus Cristo também esse é o seu Senhor Jesus, filho. Como você o vê? Como você o vê, meu querido, minha querida? A Bíblia diz que ele também, para a gente concluir, eu poderia falar de muitos aspectos, né? Poderia falar do ladrão na cruz, poderia falar de muitas outras coisas. Pode deixar o projetado, Alessandro. A Bíblia diz que Jesus era respeitoso, sabe, cheio de compaixão. Respeitoso e cheio de compaixão. E diz a Bíblia que Jesus estava no monte e ainda de madrugada ele decide ir para o templo. E ele começa ali a ensinar e toda a multidão vinha ter com ele para aprender. E ele estava no templo. Então imagina comigo, Jesus no templo ensinando. Uma multidão ouvindo.
Está lá. Ele está ensinando e as pessoas recebendo o seu ensino. Mas de repente, diga, de repente, um tumulto. Sabe, de repente gritos, de repente passos. Quem que é, meu querido? Os fariseus rasgam o silêncio. Eles vêm arrastando uma mulher. Sabe, e eles jogam ela no meio da multidão ali. Imagina ali aquela mulher caindo, sabe? Foi pega no ato, cometendo adultério. Trouxeram ela para Jesus, jogam ela lá, a poeira sobe. Entra comigo na cena. Você está lá sendo ensinado por Jesus, o pátio do templo. E eles trazem a mulher para lá, a mulher que foi pega em adultério. E lá eles dão um veredito. Ele diz: olha, mestre, essa mulher ela foi pega em flagrante adultério, foi pega no ato. A lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor o que diz? Então eles não estavam preocupados com a mulher, eles queriam pegar Jesus, era uma armadilha. Porque se Jesus dissesse que não era para apedrejar, eles iam acusar Jesus. Então você está indo contra a lei. Então você está indo contra a lei. E se Jesus dissesse apedrejem, aí eles iam condenar Jesus, iam questionar Jesus pelo ensino gracioso de Jesus. Então era uma armadilha. Mas o Senhor não se perturba. Ele não se esconde, Ele não responde, Ele não discute, Ele não entra no jogo deles. Diz a Bíblia que Ele faz uma coisa. Pergunta para mim o que, Luiz? Ele se abaixa e começa a escrever no chão, no pátio ali do templo. Então imagina escrevendo ali na terra. E eu fico imaginando, oh meu Deus, eles querem falar da lei comigo. Foi eu quem dei a lei para Moisés, foi eu quem escrevi aquela lei para Moisés. E os fariseus, eles começam a ficar inquietos, porque Jesus não falou nada. E ele diz: então mestre, o que dizes? Aí nesse momento, finalmente ele se levanta. E os olhos dele percorrem por toda aquela multidão. Porque está todo mundo lá, a mulher está lá, enrolada nos lençóis, pronta para ser apedrejada. Era isso que esperava, sabe? Mas ele olha para os fariseus, olha para ela. E lá em João capítulo 8, verso 7. João capítulo 8, verso 7. Diz assim: como insistissem na pergunta, os fariseus, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E ele se abaixa de novo e volta a escrever. Só que agora o tumulto, a gritaria cessa e um silêncio paira no ar. E de repente mais um barulho, novamente, as pedras caindo no chão. Que diz a Bíblia que a consciência deles gritaram, eles tomados de consciência, um por um, soltaram as pedras e foram embora. Mas Jesus agora está só com aquela mulher, o perfeito, aquele que é perfeito, aquele que pode condenar ela, aquele que pode de fato apedrejá-la. Só está ele e ela. Todos vão embora, até os que estavam sendo ensinados. Todos foram embora. Sabe, mas o que importa não é quem vai, é quem fica, é quem ficou. E ali estava diante dela, filho. Sabe, o único que tinha o direito de condená-la. Aquele que não tinha pecado, aquele que poderia sim atirar a pedra, mas ele não veio para lançar a pedra, ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio para carregar a cruz. E ele não diz para ela, então imagina, ele não fala para ela: mulher, você é uma pecadora. Ele não fala para ela. Ele diz assim, olha, no verso 8, diz assim, vamos ler: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Próximo verso: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: olha só, mulher, onde estão
aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus fala para ela, mulher, mulher. É a mesma palavra que ele fala para sua mãe Maria lá na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. É a mesma palavra que ele fala para Maria Madalena lá no templo, quando ela está lá esperando Jesus no templo, querendo ver Jesus, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Mulher, é uma forma afetuosa, é uma forma de respeito. Veja, Jesus pegou aquela mulher, sabe, foi pega em flagrante, meus irmãos, no ato. Mas Jesus é respeitoso, ele não condena. O que você faria? Jesus diz, mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ele não chama ela de pecadora, ele não chama, filha, ele só diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí no próximo verso diz assim, a gente conclui, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso é a beleza do Senhor, filho. Tem gente que só fala, não, mas ele disse, vai e não peques mais. É verdade, ele falou isso. Mas antes disso, o que foi que ele falou? Nem eu te condeno. Meu irmão, a mulher foi pega no ato, na hora, filho. Imagina, minutos ali, toda lamelada, toda, sabe, com lençol, no meio do povo, envergonhada. Mas o Senhor Jesus é respeitoso, Ele é misericordioso. Ele diz, nem eu tampouco te condeno. Sabe, quando você entende isso, filho, aí você agora vai e não pecas mais, porque a graça faz isso. Ela te dá força para vencer o pecado. Sabe, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Sabe, mas nós vencemos o pecado porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Esse é o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, filho? Oh, meu irmão, essa é a palavra do Senhor para você. Eu não te condeno, filho. Eu não te condeno. Aleluia. Eu não te condeno. Sabe, essa é a beleza do Senhor. Como você tem visto o Senhor. E agora? Pergunta para você e agora? Você consegue ver? Você consegue ver a beleza do Senhor? Qual foi o Jesus que pintaram para você? Qual foi o Jesus que descreveram para você? Hoje eu vim pintar um quadro dele, biblicamente aqui, ó. Essa é a beleza do Senhor. Sabe, meu querido irmão, a questão agora não é se Jesus é belo. Isso já foi estabelecido. Você viu aqui. A questão agora é, você consegue vê-lo? Você consegue ver a beleza do Senhor? Você consegue ver, você consegue ouvir? Porque se você entender, se você olhar para Ele, você nunca mais será a mesma pessoa, filho. O que você tem visto quando olha para Jesus? Um professor distante? Uma figura histórica? Um filósofo? Um professor? Ou o Filho de Deus, que é Deus, que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade? Sabe, filha, Deus fala para você hoje, olha para Ele, veja a sua beleza e seja transformado, amém?